O Arrascaeta, o Pulgar e o Varela voltaram, né? Já se apresentaram ao Flamengo e já treinaram, né? Eles treinaram hoje. Hoje que foi o último dia, né? O Flamengo encerrou na tarde dessa quarta-feira a preparação para enfrentar o Bragantino amanhã, às 21h30. E o Tite já indicou aí que o Pulgar e o Arrascaeta devem ser titulares, apesar de terem jogado na última terça pelas eliminatórias da Copa. O Arrascaeta treinou normalmente, enquanto o Pulgar fez um trabalho de carga mais leve. Porém, o chileno ficou observando ali a atividade de bola parada, o que é um indício que ele pode jogar. Se ele não puder jogar, Thiago Maia é a opção para a função de primeiro volante. A tendência é que Tite repita a escalação da vitória por 3-0 contra o Palmeiras, né, com a volta do Ayrton Lucas no lugar ali do Felipe Luiz. Pelo menos foi o que o técnico trabalhou ao longo da semana. Então ele deve aparecer. Eu até peguei a imagem aqui do treino de hoje, né? E aí o Pulgar e o Arrascaeta vendo aí o treino de bola parada do Flamengo. A escalação provável no GE: Rossi, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar ou Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Esse seria o time. É a repetição do time do Palmeiras, né? Com o Eric sendo o primeiro volante, né? O Pulgar sendo o primeiro volante e o Gerson fazendo aquele papel mais de segundo volante. Foi uma coisa que a gente teve até um pouco de receio no jogo do Palmeiras, né? Falar, o Gerson de segundo volante contra o Palmeiras, não sei se vai dar muito certo e tal. Acabou que deu muito certo, né? Acho que foi o melhor jogo do Flamengo, sei lá. Não sei se na temporada, mas assim, a gente vai achar poucos jogos melhores do que aquele que o Flamengo fez, Renan. Voltaram os jogadores, né? Então a logística do Flamengo deu certo. Os jogadores voltaram, já treinaram e estão à disposição do Tite. Será que a gente vai repetir essa escalação? Cara, eu acho que esses caras eles vão fazer parte do time em algum momento. Mas se eu tiver que correr o mínimo risco que for de perder o Pulgar, eu não boto para começar não, filho. Segura aí, vamos com o Thiago Maia mesmo no início, que a gente já viu que o time sente a partida, o time sente a partida. Assim, amanhã eu não olhei previsão do tempo nem nada não, mas amanhã o Rio de Janeiro vai estar o mesmo frio que está hoje, cara, vai estar uns 46 graus no mínimo e vai desgastar um time que já não está preparado fisicamente há muito tempo. Está começando a ganhar intensidade agora e mesmo assim não é o suficiente para jogar 90 minutos. Gostaria de ver por mais tempo também o Arrascaeta, mas eu sei que isso não vai acontecer. Já não acontecia em situações normais, vindo de um jogo de seleção, que eu acho que ele nem jogou o jogo todo. Certamente não, se bobear, ele nem não viu o jogo. Mas se bobear, ele nem começou o jogo, deve ter entrado, deve ter entrado alguns minutinhos ali, jogado alguns minutinhos ali, que o De La Cruz é titular sempre, enfim, o time do Uruguai tá meio que com uma espinha dorsal definida ali e o Arrascaeta não faz parte dela. Mas também pegou viagem e tal. Então, assim, o que eu imagino acontecendo é o Arrascaeta começando. Eu acho que não tem muita justificativa para ele não começar, não. Eu acho que ele vai começar. E espero que o Pulgar consiga jogar esse jogo também. Eu suspeito que ele não consiga começar o jogo. E aí, se o Alan tiver condições de jogar, seria de repente até interessante ter Alan e de repente Thiago Maia ali, enfim, vai entrar o Thiago Maia, não vai entrar o Igor Jesus, para a gente não ter que ter o Gerson como segundo volante e o primeiro volante dele ser o Thiago Maia, porque aí isso amplifica a percepção negativa defensiva que a gente vai ter com o Gerson. Porque o Gerson, defensivamente, ele é menos capaz do que praticamente todo mundo. É claro que quando ele entrega intensidade, ele vai conseguir demonstrar consciência defensiva. Só que quando você tem do teu lado ali um cara que falha muito defensivamente e que coloca muito em risco o time pelo fato de perder posse de bola consecutivas vezes, que é o caso do Thiago Maia, isso vai acabar repercutindo também no futebol do Gerson. Vai acabar colocando ele mais em risco. E tudo que a gente não quer agora, cara, é uma nova pequena crise no Flamengo para, mais uma vez, jogar na gente, sei lá, o 28º balde de água fria no torcedor. Então, espero que o Pulgar jogue
não imagino que ele comece, imagino que o Arrascaeta comece, assim como eu também, igualmente, imagino que o Arrascaeta vai sair do jogo em algum momento. E aí é bom a gente ter o Pulgar à disposição, porque se acabar conciliando ali a saída do Arrascaeta pelo fato dele sempre sair, com a entrada do Pulgar, pelo fato do Pulgar não ter condições de jogar o jogo inteiro, a gente ainda vai ter um pouquinho mais de criatividade em campo. O problema é se os dois saírem simultaneamente ou os dois jogarem pela metade, sem condição física. E a gente precisa criar, porque a gente já viu nos jogos recentes que quando a gente tem alguma interação por dentro, a gente consegue bem. Pô. Se a gente for lembrar do próprio gol da Arrascaeta foi um gol jogando por dentro. Quando a gente populou mais o nosso meio de campo, uns jogadores mais criativos, que foi o que aconteceu contra o Palmeiras, a gente fez bastante gol. Então, assim, é importante ter esses caras. O Flamengo não consegue jogar sem bola. Jogar sem bola é um risco, incomoda a torcida. Isso entra em campo, porque a impaciência vai contaminar jogador, vai contaminar treinador, contamina até a coletiva e certamente vai em algum momento impactar no ambiente. Então, assim, que a gente consiga gerenciar com alguma inteligência essa capacidade física sem colocar em risco nenhum dos dois. O Arrascaeta também melhorou um pouco, então não é bom a gente perder ele agora. Mas é isso, é o que eu imagino para o jogo de amanhã, cara. O Arrascaeta nessa data FIFA, ele não foi utilizado contra a Argentina, né, na vitória do Uruguai sobre a Argentina por 2-0, ele não entrou em campo, né? E ontem ele jogou 17 minutos contra a Bolívia, né? Então, assim, ele jogou bem pouco. Já o Pulgar, ele foi utilizado os 90 minutos no empate contra o Paraguai e ontem ele jogou 70 minutos contra o Equador, né? O Paraguai 0-0 e ontem o Chile perdeu para o Equador. Aliás, o Chile está bem mal na classificação também. Cara, eu acho que o Arrascaeta corre menos riscos, né? Então acho que o Arrascaeta vai para o jogo normalmente, em vida que segue. E o Pulgar teria que ter uma análise bem criteriosa com relação às condições do Pulgar. São 2 jogos aí, mais uma viagem longa, né? Para voltar para o Brasil um dia depois da partida, né? Mas, já que voltaram, irmão, eu acho que voltaram para ser utilizados, entendeu? Então, acho que os dois entram em campo, né? O Pulgar vai correr esse risco. Eu acho que tem um risco aí, tá? De fazer 2 jogos na data FIFA, voltar aí corrido para fazer mais um jogo pelo Flamengo. Eu acho arriscado. E acho que não vai ter muito jeito, ele vai entrar em campo, né? Agora, não sei se ele começa o jogo ou se ele entra depois. Eu arriscaria dizer que ele vai começar o jogo, tá? Muita gente tem esse questionamento, né? Você tem um jogador aí que não tá 100%. Você entra com ele no início do jogo ou espera um pouco para entrar com os caras um pouco mais cansados e tal, e aí você entra com o jogador, né? Eu acho que eles vão entrar do começo do jogo. E aí ele vai até onde der, e aí depois a gente faz a substituição, sei lá. Não sei se o Alan vai estar preparado para jogo, se vai estar no banco ali, né? Apesar de ter treinado, sofreu uma operação agora e tal, não sei como é que está essa questão do retorno dele. O fato é que a gente teve a notícia no início da semana que ele treinou de forma integral o treino, né? Ele fez todas as atividades do treino, e aí sempre gera aquela expectativa, né? Aquela ansiedade para saber se o jogador volta agora ou se não. Eu confesso que na semana passada, antes de ter essa notícia, acho que estava eu e Arthur numa live, eu falei assim, cara, o Davi Luiz pode até voltar para esses últimos 5 jogos, mas eu acho que o Alan não volta. Inclusive, na notícia, né? Na notícia que fala do treino, desse último treino, o GE fala, o Flamengo tem apenas um desfalque para enfrentar o Bragantino, que é o Gabriel. Ou seja, Davi Luiz e Alan não contam mais como desfalques para o Flamengo, né? Isso aí, pelo menos para mim, implica que a fase de transição acabou, ele está entregue lá ao Tite, e aí o Tite vai fazer o melhor uso dele, né? Claro, vendo aí a questão física ainda, da preparação e tudo, voltar os jogadores em forma, principalmente o Alan, que é muito tempo sem jogar, né? O Davi Luiz até que não. O Davi Luiz eu acho que se machuca no jogo do Cruzeiro, né? É o primeiro jogo do Tite. Ele torce o pé ali, andando meio que para trás. Mas o Alan, eu nem sei qual foi o último jogo do Alan. Então, assim, tem muito tempo. Então, se for por questão física, eu acho que o Alan não volta tão cedo. Pode ser que esteja treinando e tal, mas não sei se voltaria até esse ano, né? Foi o que eu falei semana passada.
Acho que o Davi Luiz até conseguiria voltar para esses últimos jogos, mas o Alan eu acho que não conseguiria. E aí a gente foi surpreendido com esse treino, né? Do cara fazendo o treino inteiro. Então,